O governo se prepara para enviar a reforma administrativa ao Congresso. O presidente Jair Bolsonaro afirma que óleo recolhido no Nordeste é apenas uma pequena quantidade do que foi derramado. A empresa responsável pelo navio grego suspeito pelo derramamento se pronuncia e diz que não foi procurada por governo brasileiro. Helicóptero presidencial da Bolívia precisou fazer um pouso forçado e o presidente Evo Morales estava na nave. Ministério da Educação irá liberar mais de 115 milhões de reais para aumentar o número de escolas com acesso à internet. Estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, juntos, concentram 70% dos casos de dengue no Brasil. ONU estabelece acabar com a fome em 2030 por meio da agricultura sustentável. E em São Paulo, uma exposição mostra um pouco da vida e das obras de Leonardo da Vinci, o homem que pintou um dos quadros mais famosos do mundo, a Mona Lisa. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A apresentação da reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro deve ser feita até o final dessa semana. Entre as prioridades estão a redução e unificação das carreiras existentes e a mobilidade e flexibilidade na movimentação de pessoas. É daqui de dentro que sairão as novas propostas que vão ser enviadas ao Congresso. Com a reforma da Previdência em processo de promulgação, a meta do governo agora é dar seguimento ao pacote de medidas econômicas, que incluem as reformas administrativa, tributária e as mudanças no Pacto Federativo. A reforma administrativa, por exemplo, pretende alterar várias regras do serviço público. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a proposta deve ser apresentada ao Congresso já nessa semana. Eu não posso garantir que vai sair essa semana, mas está quase tudo pronto para a criança nascer. Apesar do texto ainda não estar finalizado, as intenções do governo já são conhecidas. A estabilidade deve acabar, pelo menos para a maioria das carreiras. O governo estuda flexibilizar as contratações para que os concursos continuem a acontecer, mas apenas em caso de necessidade e com maior possibilidade de contratação temporária. O aumento automático de salários por tempo de serviço deve ser extinguido. As promoções se baseariam em mérito. Além disso, a tabela de salários deve sofrer um ajuste para os novos servidores. Uma pesquisa feita pelo Banco Mundial mostrou que no Brasil, funcionários públicos ganham em média 98% a mais que funcionários de empresas privadas em cargos semelhantes. A ideia do governo é reduzir essa diferença e diminuir salários ofertados para novos servidores. E também criar mais etapas para que um funcionário público chegue ao topo da carreira. Os cargos de livre nomeação também seriam reduzidos. Hoje, eles são mais de 22 mil. O governo faria esse número cair para cerca de 3 mil. Atualmente, o Brasil conta com mais de 705 mil servidores federais ativos e mais de 650 mil aposentados, o que faz com que o pagamento da folha salarial seja o segundo principal gasto do governo. São cerca de 118 bilhões de reais por ano. Com as mudanças propostas nas regras do serviço público, a projeção é de que em 10 anos seja feita uma economia de aproximadamente 500 bilhões de reais. Mas essas mudanças não devem atingir apenas os servidores federais. 20 dos 27 estados brasileiros já atrasaram pagamentos a funcionários por falta de dinheiro. Sinal de que essas folhas também precisam de uma folga. Para quem já é servidor federal, a boa notícia é que eles não devem ser afetados pela reforma administrativa. Segundo o presidente, a reforma se aplicaria apenas aos novos aprovados em concursos. A ideia é daqui para frente, só para os futuros concursados. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. O Ministério da Defesa detalhou hoje as ações que estão sendo tomadas contra as manchas de óleo no Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro disse que o volume de petróleo que chegou às praias do Nordeste representa apenas uma pequena quantidade do que foi derramado.
Segundo o chefe de Estado, uma catástrofe ainda maior está para acontecer por causa do vazamento que, pelo que parece, foi criminoso. As autoridades responsáveis pela investigação se manifestaram nesta segunda-feira e não descartaram a possibilidade levantada pelo presidente da República. São muitas as perguntas para serem respondidas, mas existe uma unanimidade. O desastre é inédito. Isso aí, esse desastre nunca aconteceu no Brasil aqui, né? Até no mundo, né? Um desastre dessa monta com esse tipo de óleo que ele não é perceptível pelo radar, pelo satélite, né? É difícil. Os barcos da Marinha, ontem em Abrolhos, nós tínhamos 6 barcos, botes, mergulhadores, um esforço enorme. Estava lá na ilha o pessoal da Marinha e do CMBio, junto lá, né? E é difícil, porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda, avançamos na investigação. Sempre houve um grande acidente provocado por óleo em que se sabia exatamente a origem, a fonte poluidora. Esse caso não tem paralelo no mundo. Nós não sabíamos quem era a fonte poluidora. Estamos agora com uma suspeita, que a Polícia Federal está fazendo esse levantamento com auxílio da Marinha. Mas é um caso totalmente inédito e temos que estar vigilantes. Segundo o almirante, as correntes marítimas podem ter levado parte do óleo para o Caribe. As correntes marítimas, elas tomam rumos diferenciados. Muito óleo que poderia ter sido ou foi lançado ao mar, pode ter pego o rumo das correntes da Guiana e ter se dirigido para o Caribe. Talvez até uma maior quantidade, a gente não sabe dizer, mas é uma possibilidade. Então dizer quanto de óleo ainda tem é muito difícil falar, até porque há um arrefecimento efetivo dessa quantidade. Nós temos é que estar atentos. As investigações apontam para um navio de bandeira grega. As imagens de satélite reforçam a suspeita da Polícia Federal. A embarcação grega é suspeita, está sob investigação. Nós terminamos agora a fase sigilosa da investigação e avançamos agora numa fase que ela é um pouco mais aberta, com comunicação das autoridades estrangeiras, inclusive para ter essa cooperação por parte dos outros países. Então a gente acabou agora a fase que demandava sigilo absoluto, aquilo que realmente não podia nem saber que a Polícia Federal estava investigando. A gente está aguardando os resultados do pedido de cooperação, análise de documentos e algumas perícias. Agora vão ser utilizados todos os meios necessários que nós dispomos, né? Enfim, né? Toda forma de buscar dados que a polícia, né, sabiamente dispõe por meio da legislação nacional e internacional, inclusive, eventualmente pedindo cooperação jurídica internacional. Quantificação dos danos também, a gente aguarda também os dados, porque isso é extremamente importante no caso de uma eventual responsabilização civil das embarcações, né? E, por fim, óbvio, a adoção de medidas de cooperação jurídica internacional, uma vez que é uma empresa, né, enfim, de novo, sempre ressaltando isso, suspeitos. O presidente do IBAMA disse que o órgão está avaliando o tamanho do prejuízo. Temos a parte criminal e principalmente temos a parte civil. Na parte civil vai envolver também os danos operacionais não só da União, mas dos estados e municípios, bem como, inclusive, pelo artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, os danos ao turismo local. Então, esse dano não está quantificado ainda. Provavelmente demora um pouco para quantificar, mas eu concordo com o delegado que vai ser um dano assim, na casa de bilhões, com certeza. A empresa responsável pelo navio suspeito, Delta Tankers, divulgou um comunicado em que alega que ainda não foi procurada por autoridades brasileiras e disse que o suposto envolvimento é prejudicial à sua reputação. A companhia destacou ainda que possui dados e documentos que mostram que a embarcação não tem envolvimento com o caso e, por isso, vai buscar a reparação judicial pelas acusações sem provas. E por causa desse derramamento de óleo, a visita ao Parque de Abrolhos, no sul da Bahia, foi suspensa por 3 dias. As manchas já chegaram à região. Assim que houve a confirmação da chegada das manchas de óleo neste domingo, a visitação foi suspensa no Parque de Abrolhos. Segundo a direção do parque, o local deverá ficar fechado para turistas e outros visitantes por pelo menos 3 dias. O chefe do parque, Fernando Reinaldo Filho, informou que a suspensão vai ajudar nas atividades de prevenção, remoção do óleo, além de não expor a saúde das pessoas. A decisão pode ser prorrogada ou extinta, de acordo com a avaliação da evolução das manchas de óleo na região. Os resíduos chegaram ao Parque de Abrolhos no sábado, mas desde o início da semana passada, pescadores já tentavam, em vão,
e impedir que o petróleo avançasse. Registros feitos pela Marinha mostraram o aparecimento do óleo no Mar de Abrolhos. O avanço das manchas preocupa os ambientalistas, moradores e pescadores locais. O Banco de Abrolhos possui uma área de quase 49 mil quilômetros quadrados. E o Parque Nacional de Abrolhos é a única área totalmente protegida dentro do banco. E enquanto isso, no Mato Grosso do Sul já começou a Piracema. A Polícia Militar Ambiental prometeu rigor na fiscalização contra a pesca predatória. A Piracema teve início para os seguintes rios federais: no leito do Rio Paraná, Rio Paranaíba e Rio Aporé. Já para os rios que nascem no estado e os que fazem parte da Bacia do Paraguai, o período de defeso terá início no dia 5 de novembro. A Piracema segue até o dia 28 de fevereiro. Durante a operação, a PMA vai intensificar também a fiscalização contra o tráfico de animais silvestres. No mês de outubro, a PMA realizou a Operação Pré-Piracema e prendeu quase 30 pessoas por pesca predatória. Agora, para auxiliar a fiscalização, a Polícia Ambiental conta com 15 drones espalhados pelo estado. Já é comum ter muitos pescadores nos rios, consequentemente as pessoas vão estar nos rios e nós precisamos fiscalizar, porque várias atitudes são crimes com as mesmas penalidades de se pescar durante o período de defeso. E um destaque internacional agora, já passa de 160 o número de mortos em protestos no Iraque. Nesta segunda-feira, mais 5 manifestantes morreram na capital em confronto com as forças de segurança do país. Foi mais um início de semana marcado pela violência no Iraque. Nas ruas, manifestantes atearam fogo em barricadas e usavam máscaras para se proteger de gás lacrimogênio. Há um mês, o país enfrenta uma onda de protestos. Nesta segunda-feira, pelo menos 5 pessoas morreram ao cruzarem uma das principais pontes de Bagdá, rumo à sede do governo do primeiro-ministro do Iraque. Os manifestantes foram recebidos a bala pelas forças de segurança do país. A chamada Zona Verde é considerada uma área protegida pelas forças de segurança por abrigar órgãos importantes para o governo iraquiano. Na noite do domingo, na cidade de Kerbala, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital, mais 4 pessoas também morreram nos protestos. As vítimas fazem parte dos inúmeros manifestantes que se concentraram em frente ao consulado do Irã e tentaram incendiar o prédio. O país vizinho apoia o governo iraquiano. Os manifestantes acusam o Irã de estar por trás do atual sistema político iraquiano. Além de lutarem contra a corrupção no Iraque, os manifestantes reclamam das más condições dos serviços públicos, do aumento do desemprego e pedem a queda do governo. Desde o início dos protestos, no começo de outubro, mais de 260 pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança do país e mais de 5.500 pessoas ficaram feridas. E você vai ver a seguir, o Ministério da Educação vai ampliar a oferta de internet em escolas públicas. E ainda, o helicóptero presidencial da Bolívia fez um pouso forçado e Evo Morales estava dentro da aeronave. É já já. Na Bolívia, o helicóptero presidencial precisou fazer um pouso forçado. O presidente Evo Morales estava dentro da aeronave e não se feriu. Este vídeo gravado com um celular mostra o momento em que o helicóptero presidencial é obrigado a fazer um pouso forçado. O presidente Evo Morales estava dentro da aeronave. Perceba que o helicóptero voava muito próximo ao chão, quando teria se chocado com a estrutura metálica e caído cerca de 15 metros depois. O pouso forçado foi acompanhado por um grupo de pessoas que filmou o incidente. Houve correria após o choque, mas segundo a imprensa local, Evo Morales saiu ileso. A Força Aérea Boliviana emitiu comunicado informando que houve um problema no rotor de cauda durante a decolagem. A FAB disse ainda que, de acordo com os regulamentos, procederá para ativar o Conselho de Investigação de Acidentes e que
e que mais detalhes sobre o caso serão fornecidos de acordo com o andamento das investigações. Evo Morales viajaria até a cidade de Oruro. O presidente boliviano enfrenta uma onda de protestos no país há 14 dias, depois que um resultado suspeito lhe deu vitória em primeiro turno nas eleições de 20 de outubro. A oposição acusa Morales de fraude no resultado. Na semana passada, 2 pessoas morreram e pelo menos 6 ficaram feridas durante atos violentos no país. Ontem, manifestantes voltaram às ruas da capital para pedir novas eleições presidenciais. Eles pedem a renúncia de Evo Morales. Nas eleições de 20 de outubro, Morales obteve 47% dos votos. O principal rival, Carlos Mesa, teve 36%. Pelas regras eleitorais da Bolívia, um candidato pode ser eleito em primeiro turno se obtiver 10 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. Uma auditoria da Organização dos Estados Americanos está em curso para atestar ou não o resultado das urnas, mas a oposição já adiantou que não vai reconhecer o balanço da OEA, porque afirma que o acordo firmado entre a organização e o governo foi unilateral, sem ouvir o povo. E aqui no Brasil, o Ministério da Educação divulgou hoje a liberação de mais de 115 milhões de reais para aumentar o número de escolas com acesso à internet. Os recursos serão liberados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. A transferência do valor deverá ser feita diretamente para escolas municipais e estaduais. Nós estamos liberando hoje um total de 115 milhões de reais voltados para a conexão das nossas escolas, tá? Desses 115 milhões de reais, aproximadamente 82,6 milhões é um recurso novo que está sendo liberado para que 24.500 novas escolas do país possam ter a conexão com uma internet de banda larga, tá? A escolha das instituições de ensino beneficiadas ficará a cargo do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC. Estamos aqui anunciando mais uma etapa da educação conectada, como é de conhecimento de todos. Nosso intuito é conectar todas as escolas do Brasil à internet, não pode ter escola sem conexão com a internet, o objetivo é esse. E com os números atuais, a gente atinge um patamar importante, que é mais da metade das escolas urbanas vão estar conectadas via o governo federal. Evidentemente, tem algumas escolas estaduais e municipais que, através de recursos diretos dos estados e municípios, fazem a conexão. Então, o que a gente queria comentar a isso está em linha com, óbvio, o ensino hoje no mundo, sem estar conectado à internet, é um absurdo. A gente quer fazer o mais rápido possível a integralidade e também está em linha com o Enem digital, que nós iremos fazer o Enem digital até 2026. O governo anunciou também a liberação de verbas para a manutenção das escolas que já têm a conexão digital. Também serão realizadas a ampliação e a implantação da internet em escolas rurais através de conexão via satélite. Importante salientar que, além desses 82,6 milhões liberados hoje para novas escolas, como disse o ministro, nós estamos liberando também hoje um montante de mais 32 milhões de reais para que aquelas escolas que já tinham conexão no passado e que nós estávamos financiando continuem com o seu programa de conexão, né? Esses 32 milhões vão beneficiar aproximadamente 10 mil escolas e 7 milhões de alunos. Então, hoje, com esses recursos liberados, nós vamos ter aproximadamente 47,5 mil escolas do Brasil conectadas, escolas urbanas, o que corresponde a 56% das escolas hoje do Brasil, ensino fundamental e ensino médio, com a conexão de banda larga, tá? Além disso, nós temos também 7 mil escolas rurais que estão sendo conectadas via satélite, de um programa que já existe, beneficiando 2,2 milhões de estudantes. Queremos chegar até o final do ano com 8 mil escolas rurais conectadas, o que dá um total aproximado de 2,5 milhões de estudantes.
Em julho de 2019, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira anunciou que o Enem deixará de ser aplicado em papel a partir de 2026. De acordo com o INEP, a transição para a versão digital começará em 2020, com um projeto piloto para 50 mil candidatos de 15 capitais. Os estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo concentram juntos 70% dos casos de dengue no Brasil. Desde janeiro, mais de 680 pessoas morreram no país. O novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde apontou que até 12 de outubro foram registradas 1.489.457 infecções pela dengue. Em todo o país, morreram 683 pessoas pela doença. Os estados que concentram os maiores números de notificações por dengue, São Paulo, Goiás e Minas Gerais, tiveram 463 mortes pela doença, o que representa 67% do total de vítimas. A campanha de combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti foi antecipada na primeira quinzena de setembro, por causa do alto número de casos. Os fatores que colaboram para esse aumento vão desde a chuva associada a altas temperaturas aos poucos cuidados para a prevenção. Já o vírus da Zika registra 10.400 casos em todo o país. O estado mais afetado é o Rio de Janeiro, com 1.500 infecções. A chikungunya apresentou 123.407 casos neste ano. O estado do Rio de Janeiro também é campeão, com 83.079 notificações. E você vai ver a seguir que Lewis Hamilton é hexacampeão na Fórmula 1. E ainda, o Paraguai prende policiais que recebiam propina para dar cobertura a ações de narcotraficantes. A gente volta já já. Paraguai aperta o cerco e prende policiais acusados de receberem propina para dar cobertura a ações de narcotraficantes que atuam na fronteira com o Brasil. 14 de outubro. Agentes especiais da SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, invadem um apartamento em um condomínio de alto luxo em Assunção, capital do país, e prendem o brasileiro Levi Adriane Felício, de 53 anos, considerado um dos principais fornecedores de armas e drogas para facções criminosas do Brasil, que há vários anos atuam fortemente no país vizinho. Também procurado pela Justiça brasileira, ele foi extraditado no dia seguinte e entregue à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. A partir da prisão dele, a SENAD, com apoio do Ministério Público, desencadeou a Operação Norte e conseguiu chegar a uma rede de agentes da Polícia Nacional que recebiam propina para dar cobertura tanto a Levi como a outros traficantes que atuam na fronteira com o Brasil. A operação recebeu este nome porque a maioria dos policiais denunciados atua em Pedro Juan Cabaleiro, capital do estado de Amambai, na região norte do país. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, e o Ministério Público estão atuando em conjunto para tentar diminuir os índices de corrupção na polícia paraguaia. Nos últimos dias, 21 policiais aqui da Polícia Nacional foram presos e agora outros 19 estão sendo investigados por ligações com narcotraficantes, tanto aqui do Paraguai como do Brasil. A prisão de Levi fez aumentar ainda mais a onda de violência em Pedro Juan Cabaleiro, que culminou no último dia 24 de outubro, com o assassinato de um dos principais integrantes do grupo dele, o paraguaio Alexander Michel Robles, de 30 anos. A polícia agiu rápido e 3 dias depois, uma equipe das Forças Especiais prendeu os pistoleiros envolvidos na execução, 2 paraguaios e um brasileiro. Uno de los allanamientos muy positivo, altamente positivo para la Policía Nacional del Paraguay y no solo para la Policía Nacional, sino para toda la ciudadanía acá de Pedro Juan Caballero, donde logramos la aprehensión de 3 sujetos, un brasilero y 2 paraguayos. El brasilero cuenta con frondosos antecedentes, inclusive con captura hacia el lado del Brasil, según nuestro padre, la Policía Civil del Brasil.
Embora os números não sejam oficiais, autoridades paraguaias acreditam que pelo menos 100 pessoas tenham sido assassinadas nos primeiros 10 meses deste ano na região. Violência que traz graves consequências para quem mora dos dois lados da fronteira. Uma das cidades mais afetadas é a brasileira Ponta Porã, principal porta de entrada no Brasil de armas, drogas e produtos contrabandeados. Nós acabamos ficando com o rescaldo daquilo que envolve tanto o tráfico de droga como o contrabando, enfim. Nós acabamos ficando com o rescaldo que são praticamente uma legião de viciados aí que ficam na rua e que acabam provocando e fazendo pequenos delitos de assalto, roubo, enfim, e que acabam atingindo diretamente a população de Ponta Porã. Tanto o secretário de Segurança Pública de Ponta Porã como o comissário paraguaio acreditam que o combate ao crime organizado só terá sucesso se houver cooperação entre as forças de segurança dos dois países. Con mucha fuerza estamos en ese trabajo, especialmente un trabajo conjunto con nuestro par de la Policía Civil y Policía Militar acá de Ponta Porã. Nós sabemos que não é fácil, cidade de faixa de fronteira, se trabalhar isoladamente. Então é feito o trabalho em conjunto com todos os órgãos policiais aqui da fronteira e o resultado é isso que a população vê. Uma hora é uma grande apreensão pela Polícia Militar, outra hora pela Polícia Civil, outra hora pela Guarda Civil Municipal de Fronteira e o trabalho em conjunto, só quem se beneficia é a população de Ponta Porã da fronteira. E você vai ver a seguir. A ONU estabelece acabar com a fome em 2030 por meio da agricultura sustentável. E ainda, a exposição em São Paulo mostra um pouco da vida de Leonardo da Vinci. A gente volta já já. A ONU estabeleceu em sua agenda para o ano de 2030 acabar com a fome em todos os cantos do planeta. A agricultura sustentável é apontada como uma das principais ferramentas para atingir esse objetivo. A desigualdade aumenta sem parar. Os números apresentados na última reunião do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, revelaram a gravidade do problema. A concentração de riqueza está aumentando. Hoje, os 26 bilionários mais ricos do mundo têm mais dinheiro do que os quase 4 bilhões mais pobres. A Jéssica está na segunda lista. Vende lanches nas ruas de São Paulo. Uma ex-presidiária que saiu da cadeia há quase 2 anos e não consegue recolocação. O filho também já foi punido. Quando eu saí da cadeia, meu filho bebeu água com açúcar. O que é beber água com açúcar? Você já passou fome, você? Ah, passei fome quando eu era menor, eu e minha mãe morava na rua. Com registro em carteira não sofre tanto, mas tem que fazer alguns malabarismos para ajustar o orçamento. Como o Vinícius e a Gabriela. Eles tinham 2 filhos, mas com a chegada de um casal de gêmeos, agora são 4. Sobrevive, não vive. Você sobrevive, você paga as prioridades e as necessidades, mas com o tempo você vê que você está na mesmice naquele ciclo. É mês 1, mês 2, mês 3 e não mudou nada, só está pagando dívida e não... Tem que esperar o 13º para conseguir comprar alguma coisinha a mais. Hoje só o Vinícius trabalha, mas a Gabriela sabe que não vai dar para ser dona de casa o tempo todo. Enquanto eles são pequenininhos, a gente gasta só com fralda e leite, mas conforme vai crescendo, o gasto vai aumentando, ainda mais com 2, então são o dobro do gasto, ainda tem mais os 2 que o Arthur e a Sofia também, que a gente também já gasta bastante com eles, então... infelizmente, esse luxo de ficar em casa e ser mãe, né, que eu não vou poder me dar. Este casal de advogados também reclama das contas do mês. E olha que os 2 trabalham. E para quem acha que gastam demais, eles já têm a resposta. A chamada classe média precisa fazer a parte que o governo não cumpre. Ela tem que pagar um ensino particular, ela tem que estar em dia com o seu plano de saúde, e outras coisas que o Estado não fornece, acaba não devolvendo para o povo. Então ela tem que
se socorrer disso. É por isso que, por enquanto, nada de planejar um filho. A gente opta por fazer essa renúncia atualmente para poder trabalhar, para poder aumentar o rendimento e, após isso, poder incluir no projeto um filho. A expectativa é de melhora depois daqueles 2 anos de recessão do governo Dilma Rousseff. Por enquanto, a média salarial do brasileiro quase não sai do lugar. Acompanha o ritmo mundial, que viu em 2008 a fortuna dos bilionários aumentar 2,5 bilhões de dólares por dia, enquanto a metade mais pobre perdeu 11%. A desigualdade no Brasil ela é muito grande e já vem aumentando desde a questão da crise econômica, a crise política. Então precisa, na verdade, de políticas públicas, precisa que o governo tome uma providência. Uma das providências é a reforma da Previdência. A próxima providência que vem aí para o ano que vem, porque esse ano ainda não dá tempo, não dá mais tempo, é a reforma tributária. A melhora na distribuição de renda, com a consequente redução das desigualdades sociais, é uma das metas que a ONU tem para o ano de 2030. Uma solução que vai representar a melhora da distribuição de alimentos no mundo, onde 820 milhões de pessoas passam fome. A agricultura familiar é um setor-chave para garantir a segurança alimentar no mundo. Segundo a ONU, as famílias agricultoras estão na linha de frente nos esforços globais para combater a desnutrição e promover um desenvolvimento sustentável. 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa vêm das mãos de pequenos produtores. Essa horta fica na zona leste de São Paulo. Os trabalhadores são os próprios moradores do bairro. Talvez perguntar onde vem, de onde vem? Vem daqui, de frente. O pessoal interessa, que sabe que é uma verdura fresquinha, colhida na hora, não tem agrotóxico, não tem nada de defensivos agrícolas, Então o pessoal compra, com certeza que está levando um bom alimento para casa. A horta faz parte do projeto Cidade Sem Fome, que oferece uma fonte de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social e promove uma agricultura sustentável. As hortas urbanas vão ao encontro das políticas que a ONU está difundindo no mundo todo por várias razões. Primeiro, uma horta urbana como essa, ela tem primeiramente o caráter do alto consumo, onde as pessoas que não têm emprego, que não têm renda e não têm trabalho, elas podem fazer uma horta próxima das suas casas, elas já minimizam o impacto da fome em sua moradia ou em sua família. Muito legal. Bom, e aqui em São Paulo, uma exposição interativa sobre o pintor e escultor italiano Leonardo da Vinci leva o visitante a se sentir dentro das projeções das obras. A primeira parte da exposição traz os manuscritos do artista, anotações que ele fazia sobre o trabalho. Para que ninguém roubasse os seus projetos, tudo era escrito em código, de trás para frente, o famoso Código da Vinci. Muitos dos livretos, dos textos deles não foram encontrados. O que foi encontrado, as cópias estão aqui, as pessoas podem ver os códices, os manuscritos, a letra do Leonardo da Vinci, que escrevia ao contrário, ou seja, ele tinha um receio de que as pessoas copiassem as suas ideias, as suas propostas, então ele escrevia de trás para frente. E esse é só o começo da exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. O artista é considerado o maior expoente do Renascimento. Mas, além disso, Da Vinci deu uma grande contribuição para a humanidade com várias invenções. Por isso, alguns o classificam como o maior gênio da história. Ele era um homem completo, que se interessava pelas mais diversas áreas. E nas mais diversas áreas em que ele se interessava, ele tinha a excelência, a genialidade. Então, efetivamente, hoje não há a que se falar em outra pessoa, senão Leonardo da Vinci como o maior gênio da humanidade. 500 anos depois, muitos dos inventos que ele pensou e idealizou há 500 anos atrás, agora estão sendo desenvolvidos.
Uma das invenções que mais chamam a atenção é o parafuso aéreo, que é considerado um precursor do helicóptero. E a obsessão por voar também pode ser vista nessa outra obra, a máquina voadora. Mas aqui ainda existem outras várias criações e o público pode interagir com muitas delas. Você sabe para que serve essa máquina aqui? Essa? É. Não. Não tem a menor ideia? Não. Você sabe quando ela foi inventada? Não. Mas pelo menos gostou de brincar com ela? Sim. É bom para brincar? É. Para que serve essa máquina aqui? Eu não sei, mas parece que é para martelar alguma coisa, porque tem esse martelo. Já tinha visto uma dessa na sua vida? Não, nunca tinha visto. O que você achou? Eu achei legal. Nesse espaço aqui, o trabalho artístico de Da Vinci começa a ganhar destaque. Obras-primas como a Santa Ceia são exibidas em telões. A ideia é que o público faça uma imersão no trabalho do artista. Qual a sua sensação aqui nesse ambiente? A minha sensação é de êxtase, porque vendo que o Leonardo era um cara incrível, inteligente, e até fica arrepiado quando foi passando a Santa Ceia. Tem vários quadros famosos também. E a música ajuda bastante. Você interage com a exposição, né? Você vê toda a obra dele exposta, é maravilhoso, é uma coisa assim que todo mundo tem que ver, né? Porque é muito lindo, muito magnífico. A obra-prima, a marca registrada do artista, esta é a Mona Lisa. Tão importante que o último espaço da exposição foi reservado só para ela. São 300 metros quadrados que contam a história de como o quadro foi feito. Quem vier aqui vai saber detalhes técnicos, características, peculiaridades e curiosidades. Alguns especialistas, inclusive, acreditam que esse quadro não tem preço, por se tratar do rosto mais conhecido do mundo. Nós estamos nesse momento aqui na parte da Mona Lisa. Nós temos 300 metros quadrados de exposição só sobre a Mona Lisa. Detalhe por detalhe da obra, do quadro, a Mona Lisa está aqui descrito. Leonardo da Vinci conseguiu mesclar como nenhum outro a arte e a ciência e ficou marcado pelo perfeccionismo. E nada mais perfeito do que dizer 500 anos depois que ele era um homem à frente de seu tempo. E o Jornal das 22 fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.